não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E minha última provocação para a sua vida e para a minha é: será que você tem a ousadia hoje de expor aquilo que há de mais escuro no seu coração para que Jesus possa iluminar? Você pode estar se perguntando: mas está falando para eu expor as minhas trevas? Em 1 João diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. A verdade é a seguinte: que se você hoje não entrar na presença de Deus, encarando essa realidade de que você precisa confessar todos os dias com o seu coração, com o meu coração, a minha mente, a sua mente é pecaminosa, você verdadeiramente não vai ter encontro com Jesus. Mas se você encarar essa realidade e falar: Jesus, até que o Senhor venha, eu vou confessar os meus pecados. Jesus Santo não é aquele que está limpo, mas sim aquele que sempre está se limpando. E é isso que é a verdade que nós precisamos encarar. Eu queria mais uma vez te convidar, mais uma vez fechar os seus olhos, e não precisa falar em voz alta, mas confessa o seu pecado, confessa a sua falta de paixão ao Senhor. E então mais uma vez vamos cantar até que o Senhor venha, mas com toda a verdade exposta ao nosso Deus. Jesus, sabe meus corações, Deus, pessoas que estão confessando ao Senhor a realidade do nosso coração. Deus, eu peço, Pai, que desde a pessoa, Deus, que nunca fez isso, ou aquela pessoa, Deus, que já fez isso ao acordar hoje, que no nome de Jesus, Deus, seja diferente, porque o Senhor está exatamente agora próximo de nós, escutando nós confessar. Deus, eu confesso, Deus, ao Senhor, meu coração que se desanima, que é inconstante, que não é, Deus, constante no Senhor, em paixão, em verdade, em amor. Deus, que no nome de Jesus, cada coração, cada boca, pensamento, confessando ao Senhor, mostra agora que um toque, uma obra do Espírito Santo, no lugar da culpa, tira e coloca, Deus, gratidão, no lugar dos erros.
nosso coração. Isso acaba realmente gerando em nós uma realidade muito distante. E a gente vive de fato como se Jesus nunca fosse voltar. Nós idolatramos os nossos sonhos. Porque se eu perguntar por você e pedisse para que a gente fechasse os olhos e pensasse qual é o maior sonho da nossa vida, de fato não seria encontrar Jesus. Nós, como igreja, ardemos por tudo, menos pelo encontro do noivo com a sua noiva. E a pergunta que eu quero começar fazendo para você é: aonde nós, como igreja, perdemos a essência, de tamanho modo que hoje queima tudo no coração da igreja? Queimamos avançar, queimamos realmente vencer os pecados, mas não queremos encontrar Jesus. Vivemos como a realidade da eternidade fosse um conto de história. Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar algo que se encaixa perfeitamente para a nossa geração. Ele vai falar que as pessoas que vivem debochando da segunda vinda, de fato tratam ela como se fosse uma fábula engenhosa. Porque é assim que nós vivemos. Nós traduzimos que Jesus não vai voltar nunca, seja pelo nosso estilo de vida, que é completamente dissoluto. Nunca fomos tão legalistas. Negociamos algo que para Deus é princípio. Nunca fomos tão legalistas, onde realmente se encaixamos com a realidade do mundo para ser aceito por eles. Nunca fomos tão legalistas, onde as pessoas realmente olham para a gente e não conseguem diferenciar se ali vem um cristão ou ali vem um mundano. Somos levados por qualquer vento de doutrina. Somos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer pessoa que fale qualquer frase de efeito e diga em nome de Jesus, nem passamos pelo clima da palavra, mas aceitamos. Nós perdemos verdadeiramente a essência de se preocupar com a eternidade. Vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. Nazareno. Porque é a realidade. Nós verdadeiramente esquecemos que a eternidade só tem duas escolhas: é com ou sem Jesus. A gente já parou para pensar que na verdade você está aqui vivendo, e Salmos fala uma frase interessantíssima, que quem vive 70 anos na verdade vive bem. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, porque nós estamos preocupados talvez com prazeres momentâneos que duram 15 minutos. Mas a eternidade, você vai viver com Jesus e será de eternidade a eternidade. É a sua escolha. Na boa, essa escolha está nas suas mãos. E eu não vim aqui menosprezar sonhos de ninguém. Espera aí, eu vou beber água. Eu não vim aqui menosprezar sonhos de ninguém, gente. Na boa, que você seja o maior médico que Niterói já viu. Que você seja o maior engenheiro, ganhe o prêmio Nobel da Paz, pelos seus cálculos matemáticos, pelas suas invenções. Seja um profissional relevante, mas que a sua alma ainda grite: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que você seja relevante, construa a família, que realmente as pessoas vão ver assim: cara, essa família aqui me faz acreditar que realmente é projeto de Deus. Mas que a sua alma ainda grite: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós podemos e não precisamos, gente, nos preocupar com coisas que não são eternas. Jesus, na verdade, eu sinto, na boa, agora eu vou desabafar aqui com vocês. Eu sinto que nós queimamos tanto por coisas erradas, que agora nós estamos nos preocupando com coisas que Jesus não julga importante. Nós começamos a nos preocupar com coisas que Jesus não julga importante. Isso é vergonhoso. Nós começamos a trocar Jesus pelos nossos sonhos. Se nós traçarmos um paralelo comparativo mesmo, e compararmos a igreja do Brasil com a igreja de Atos dos Apóstolos, acho que muita coisa nos geraria vergonha, com certeza. Mas eu te convido a você abrir comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. Diz assim: e ele respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou a época que o Pai estabeleceu pela sua própria
autoridade. Verso 8: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado aos céus. E enquanto eles olhavam, se encobriu a nuvem à vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus dentre vós que foi elevado aos céus voltará da mesma forma que viste descer. Parou aqui. Gente, aqui a igreja primitiva de fato nem havia sido criada. Não havia acontecido ainda a formação da igreja primitiva, nem só vai acontecer no próximo capítulo, o derramamento do Espírito em Atos 2. Mas aqui havia 2 promessas. Era ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e era também que Jesus voltaria. E a gente consegue perceber de forma muito clara que a igreja de Atos vivia baseada-se nessas 2 promessas. Afinal, nunca se viu uma igreja que queimou tanto por encontrar Jesus. Se a gente parar para estudar o livro de Atos, a gente vai entender que eles queimavam, viviam como se a volta de Jesus fosse acontecer praticamente naquela semana. Se a gente parar às vezes para ver, parece que a volta de Jesus era algo iminente. Se a gente pudesse traçar de fato um paralelo para falar, olha só, qual é a diferença da nossa igreja para a igreja primitiva? Era que eles viviam como se a volta de Jesus fosse voltar, gente. A gente quer viver talvez só a primeira parte dessa promessa, porque a gente vê uma igreja que ama o poder de Deus. A igreja do Brasil, de fato, se acostumou a viver debaixo do poder de Deus. Os nossos cultos só são poderosos como a cura, a conversão, e de fato é poderoso demais isso. Mas perdemos uma coisa básica, aí você pode perguntar qual? Fogo nos olhos para encontrar Jesus. Fogo nos olhos para encontrar Jesus. Afinal, gente, que poder é esse? Que paixão é essa? Que Paulo, nas suas cartas, dizia que entendia que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Que paixão é essa? Que era acima de qualquer dor. Porque nós idolatramos os nossos próprios sonhos, perdemos a paixão do serviço, qualquer coisa nos paralisa. Mas Paulo não. Paulo, quando pregava o Evangelho junto com Barnabé, foi apedrejado até seu corpo parecer que era morto. E mesmo assim levantou para pregar o Evangelho na outra cidade. Onde nós nos perdemos de fato, que o fogo nos olhos por Jesus hoje não é real. Hoje qualquer coisa queima no nosso coração, menos a eternidade com Deus. Mas o culto dura 2 horas. A eternidade, a presença de Deus será real para sempre e todo sempre. Não vai acabar o culto no céu. Eu não sei se isso te consola. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar em igreja. Eu amo estar em corpo. Mas eu amo muito mais imaginar que eu vou encontrar Jesus face a face. Gente, quando eu olho para isso, só me dá um gatilho. Me pergunte qual. Gente, pergunte qual. Só muito quero. Pergunte qual. Pergunte qual do meu belo. Eu lembro quando eu fazia o seminário, tinham pessoas de outros países que faziam o seminário. Eu fiz o seminário já faz um tempo. E tinha um testemunho de uma irmã. Ela era de uma tribo africana, onde a tribo dela era perseguida por um grupo radical chamado Boko Haram. E souberam que tinha um irmão, especificamente um irmão, que ele pregava cantando. O Boko Haram soube disso. E pediu para que invadisse a tribo dela e cortasse a língua desse irmão. E assim fizeram. No momento de culto, como esse, a igreja foi invadida, cortaram a língua do irmão. E ela conta com um grande desespero, né? Porque deve ser uma cena chocante. Ela falando que ele gritava muito. E não era um grito somente de dor, de desespero. Ela falou que em determinado momento ele começou a gritar: pode cortar a minha língua. Porque se eu não pregar o Evangelho cantando aqui na terra, eu vou cantar com Jesus eternamente. Eu acho que é isso que falta nos nossos olhos. Entender
que a paixão por Jesus é acima da dor. Quando eu ouço esse testemunho, eu só consigo pensar em Paulo escrevendo a carta da igreja filipense, dizendo para que ele se alegrasse. Meu Deus, o homem estava preso. Meu Deus, o homem estava sendo açoitado. Sabe lá Deus o que ele tinha vivido dentro daquela prisão. Mas mesmo assim ele escreveu: ei, igreja de Filipenses, comece a se alegrar. Gente, existe um nível de paixão quando nós começamos a queimar para o encontro da noiva, onde a nossa dor não vai subjugar o chamado e aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Nós vivemos uma igreja tão inconstante que queima hoje, nunca mais volta a queimar. Mas é porque a gente está com nossos olhos muito fincados aqui na terra. Para a gente viver de fato uma igreja constante, a gente precisa voltar a queimar pela eternidade. Nós precisamos voltar a queimar por aquilo que importa e aquilo que Jesus julga importante. Gente, aonde nós perdemos o nosso coração, aonde nós como igreja nos perdemos, aonde está a nossa segurança? De fato depositamos a nossa segurança por aquilo que o dinheiro pode comprar. Negociamos algo que é pilar da igreja de Deus por quem tem mais condição financeira. Negociamos o chamado por algo que é dado como presente, mas na verdade é cala a boca. Aonde nós perdemos a nossa essência e aonde está o nosso coração. Quando a gente compara com a igreja de Atos, não era uma igreja que dormia, nem muito menos tinha sono. Era uma igreja que tinha fogo nos olhos para encontrar com Jesus. Era uma igreja que tinha fogo nos olhos para encontrar com Jesus. Ei, Bill, onde está o fogo dos seus olhos? Aonde está o fogo dos seus olhos? Pelo que você está queimando? Feche seus olhos e pense: qual é o maior sonho da sua vida? Qual é o maior sonho da sua vida? Aleluia. Há um chamado da parte de Deus para que a gente venha se arrepender. Há um chamado da parte de Deus para que a gente volte a queimar pelo lugar certo. Você está com sua Bíblia na mão ainda e está aberta? Abre comigo, por gentileza, na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim: amados, esta agora é a segunda carta que escrevo a vocês. Verso 2. As palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombam e seguem seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como no princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esqueceram que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo. Foi formado da água e pela água. Pela água o mundo daquele que foi submerso e destruído. No entanto, agora pela mesma palavra, os céus e a terra existem, e estão reservados e guardados para o dia do juízo e para a destruição do ímpio. Amado, não esqueça disto. Um dia com o Senhor é de 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como algum julgo. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. O céu desaparecerá com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houverá nela ficará exposta. Olha para mim. A carta de 2 Pedro vai mencionar muito a eternidade. Muito. E dentre essas características, ele vai dizer que havia nesses últimos tempos pessoas
que, guiadas pelo próprio desejo puro, viveriam zombando da vida. Ou seja, pelo seu próprio desejo puro, zombarão da vida. Viverão como se a vida não fosse real. Ele vai ser da vida. Cadê a promessa do encontro com o mundo? Pessoas que a gente percebe aqui, quando Pedro escreve essa carta, pessoas que depositaram seu coração em outro lugar, que não foi o lugar certo. Se preocuparam com aquilo que verdadeiramente não era o correto. E agora julgam da vida. Cadê a vida? Pelos seus desejos impuros, ou até por aquilo que sai da sua boca. Não sei você, mas a gente é literalmente assim. A gente é literalmente dessa forma. Se colocamos no lugar de filhos até onde nos interessa. Se portamos como noiva até onde nos importa. Mas quando chega o caso da eternidade, queimamos mais pelas coisas que traçam ferrugem no corroer. De fato, é isso que acontece conosco. Queimamos por tudo, menos pela eternidade. Querido, a realidade é essa. Nós temos dificuldades para dizer não para coisas que Deus já disse não há muito tempo. Tem coisas que nem precisam de discernimento, gente, é só dizer não e acabou. Tem coisas que Deus não precisa levantar profeta, é só dizer não e acabou. Tem coisas que a gente literalmente não pode negociar, e negociamos, e assim nos colocamos nessa posição de negligenciar a vida. Aonde você quer passar a sua eternidade, querido? Isso vai depender do seu estilo de vida. Isso vai depender daquilo que você que age no seu coração, que toma um lugar de primeiro lugar no seu coração. Aonde você está depositando o seu coração? Aonde de fato nós estamos depositando, gastando os nossos dias? Na verdade, tudo isso que eu digo hoje não é para trazer para você nenhum peso de condenação, pelo contrário. Hoje o que eu digo para vocês é um chamado ao arrependimento. É um chamado para a gente voltar para o centro da vontade de Deus. É um chamado para a gente voltar a queimar por Jesus. É um chamado para a gente voltar para o lugar de intimidade. Gente, já parou para pensar que no céu ou na eternidade é um lugar que verdadeiramente foi feito para os filhos, feitos para aqueles que têm intimidade com Deus, feitos para aqueles que esperam verdadeiramente nele. Não é feito para quem tem uma posição de serviço somente, mas é feito para quem queima por Jesus. Porque se fosse assim, o próprio Jesus não diria que muitos naqueles dias chegariam diante dele falando: Jesus, eu curei, Jesus, eu libertei, Jesus, muitas almas foram salvas através da minha vida. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não vos conheço. Uma vez estudando esse texto, eu achei muito interessante uma coisa, que na verdade esse não vos conheço é nunca tive intimidade contigo. Nunca ouvi falar de você. Sabe por quê? Porque é possível. Nós sermos uma igreja tamanho hipócrita, que faz até as coisas, mas não queima por Jesus. E é por isso o chamado ao arrependimento. Precisamos entender que não se demora a vida. É só um chamado de Deus para que a gente se arrependa e se coloque no lugar correto. Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Abre comigo, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a fiel testemunha, é verdadeira e o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar da minha boca. Você diz: sou rico, enriquecei-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu.
Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se viste e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que ama. Portanto, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no trono, como eu também venci, e me assentei com meu Pai no trono. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, olha aqui para mim. A igreja de Laodiceia, diferentemente das outras cartas, as 7 igrejas, é uma igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus. Se a gente comparar a carta da igreja de Laodiceia com a igreja de Filadélfia, que é mais acima, é uma diferença absurda, porque de fato eles só recebem repreensão. E a cidade de Laodiceia, por mais que passasse por diversos catástrofes naturais, era uma cidade muito próspera, muito abençoada mesmo. Eles se garantiam com a sua alta tecelagem, eles se garantiam com os seus banqueiros que moravam naquela cidade, e também tinha muito avanço oftalmológico na cidade. Mas mediante a isso, eles só se garantiam isso, porque Jesus, a primeira bronca, a primeira chamada, a primeira puxada de orelha que ele vai falar para essa igreja é: vocês estão mortos. Mais do que uma posição geográfica, porque a cidade de Laodiceia se colocava entre duas cidades, onde uma tinha fontes de água muito gelada e a outra tinha fontes de água quente, termal. Eles estavam mornos espiritualmente. Eles se colocaram numa posição de mornidão. Eles escolheram ficar em cima do muro, porque negociaram algo que era princípio, e negociaram e foram legalistas com a palavra de Deus. E não tem nenhum problema, talvez, para eles ficarem em cima do muro. E provavelmente você já escutou essa analogia, que havia um muro muito alto, e havia Jesus e Satanás em uma parte do muro. Satanás estava sentado numa cadeira de praia, pegando um sol muito bom, e Jesus gritando: desce daí, desce daí. E a pessoa falou: pelo amor de Deus, para de gritar, o cara está pegando sol lá. Ele falou: não, é porque o muro, Satanás diz, é meu. A pior coisa que pode acontecer com a gente é se tornar legalista, porque não queima mais por Jesus. A pior coisa que pode acontecer para a igreja, porque a carta é escrita à igreja, é se tornar legalista, porque negociou o princípio. Laodiceia, você se tornou morta. Você está queimando pelas coisas erradas. Porque o próximo versículo ele diz: você diz, sou rica, não preciso de nada, e nem me abstenho de nenhuma necessidade. Na verdade, a força de Laodiceia não era mais o Deus da igreja, era aquilo que o dinheiro podia comprar. A força de Laodiceia era: eu me garanto com meus próprios feitos. Gente, a gente está segurando nos nossos próprios títulos. Nós estamos seguros no nosso próprio eu. E fala a verdade, esse culto aqui é um culto de denúncia. Quantas vezes a gente se garante nas nossas próprias realizações? Quantas vezes a gente se garante nos nossos próprios desejos? E quantas vezes o nosso próprio eu nos tornou cristãos extremamente frios? Jesus continua dizendo para a igreja: na verdade você é pobre, cego, infeliz, nu. E aí vem o conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que verdadeiramente seja rico. Gente, a gente está
A gente está falando de uma igreja que se garantia porque você não tinha nenhuma necessidade. E Jesus diz: compre de mim ouro refinado no fogo, para que vocês verdadeiramente sejam ricos. Não se tratava de algo financeiro, gente. Se tratava da essência da igreja que ela se perdeu. Se tratava onde estava o coração daquela igreja. Se tratava daquilo que ocupava o primeiro lugar nela. Se tratava por aquilo que tirou Jesus do primeiro lugar. E ele continua: compre de mim vestes brancas, para que cubram a sua nudez e a sua vergonha. Uma cidade que se garantia na sua alta tecelagem. Mas o próprio Jesus diz: compre de mim vestes brancas, no lugar de santidade. Porque é isso que gera no nosso coração quando nós queimamos mais pela coisa da terra. Nós nos tornamos verdadeiramente a figura de qualquer coisa. Na verdade, a figura daquilo que adoramos, menos de Jesus. Então ele diz: compre de mim roupa branca, para que eu restaure a santidade de vocês. E por fim, compre de mim colírio, para que use os olhos, para que possa ver. Gente, era uma cidade que tinha altos avanços oftalmológicos. Mas Jesus diz: compre de mim colírio, para que possa ver. E o que a igreja de Laodiceia precisava ver, gente? Que todo esse movimento de eles amarem mais as coisas do mundo, eles colocarem Jesus em segundo plano, só fez um outro movimento: colocou o dono da igreja na porta para fora. Porque o mesmo Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele não estava mais dentro da igreja, ele não estava mais no lugar de honra e nem no lugar que deveria ser dele. Ele foi colocado na porta para fora, porque Laodiceia resolveu queimar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas eternas. Esse é o perigo que pode acontecer com a gente. Nós vivemos uma igreja que vive de tudo menos Jesus no lugar de honra dele, menos Jesus no lugar que ele deveria ocupar. Igreja pelo qual ele disse a Pedro: por essa revelação você constituiria a minha igreja. Igreja que no livro de Atos queimou mais pela eternidade do que tudo. Igreja que viveu Maranata, ora vem Senhor Jesus, como se fosse a vida iminente aquela semana, aonde Laodiceia se perdeu e aonde a igreja do Brasil se perdeu, que tudo ocupou o lugar de Jesus. Aonde está o nosso coração, gente? Que vergonha, Laodiceia. Porque além de você não perceber esse movimento, vocês se fazem surdo para perceber que ele está batendo na porta pedindo para entrar e vocês não deixam ele entrar. E o mais triste, gente, é que verdadeiramente esse verbo não se dá como bater, como a gente fazia quando era criança, bater e sair correndo, não. Era bater com insistência. Aonde estava o coração desse povo? Que além de não perceber que o firme fundamento da igreja não se encontrava no recinto, eles fecharam os ouvidos para perceber que ele estava batendo. Que vergonha, isso. Que vergonha, Bruno. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aonde nós depositamos ele? Está o nosso primeiro amor que se perdeu. Não era só uma menina que ardia por Jesus, não era só um moço que ardia por Jesus. Era uma pessoa que vivia para Jesus, que queimava por Jesus. Mais do que a eternidade, mais do que a cidade santa, que é cinematográfica. Quando a gente abre em Apocalipse capítulo 21,
a gente vê uma descrição de uma cidade cinematográfica. Porque João descreve a cidade em riqueza de detalhes. Ele diz da pedra preciosa que tem no muro. Mas ainda assim, é muito pouco. Porque a eternidade só vale a pena porque a gente vai viver eternamente com Jesus. É lindo imaginar rios de ouro, mar de cristal, consola o nosso coração, não é verdade? Mas tudo isso ainda é muito pouco, porque lá vamos viver com Jesus de eternidade em eternidade. E o mais bonito é o que João escreve na sua segunda carta, dizendo que nós seremos semelhantes a Ele. Quando a gente vê a descrição de Jesus com seu corpo glorificado, no Apocalipse capítulo 1, com seus pés reluzentes como latão, sua voz como o som de muitas águas, é extremamente impactante. Mas o mais impactante, e na verdade o que faz João cair como morto, é quando ele vira para ver quem falava com ele. Porque ele é o motivo da nossa eternidade. Ele é o motivo de nós vivermos e gastarmos todos os nossos dias diante dele. Ele é o motivo pelo qual nós chegamos aqui. Eu lembro quando me converti, minha família que não conhecia Jesus não conseguia entender, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu ficava dentro da igreja. Eu lembro que um dia meu primo falou assim: cara, larga tudo e vai parar lá. Eu falei: não vou parar lá não, eu vou parar com Jesus eternamente. E quantas vezes eu me percebi, e aonde eu percebi que o meu coração se perdeu, que Jesus já não queimava dessa forma. Hoje, eu não digo na próxima semana, nem no próximo culto. Hoje é o dia da gente encher a nossa vasilha de óleo. Eu vou repetir. Hoje é o dia de nós enchermos a nossa vasilha de óleo. Hoje é o dia de nós enchermos a nossa vasilha de óleo. Hoje é o dia da noiva adornada, a noiva adornada de Cristo, se preparar para a volta iminente dele. Se coloca de pé. Algumas pessoas aqui para esse lugar de arrependimento.
Deus.